Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos! E chegou a hora de fazer o macacão do Miguel. Gente, penúltimo vídeo, macacãozinho do Miguel para a gente deixar ele mais charmoso. E vamos ao conteúdo, mas antes de mais nada, vamos aí deixar também o seu like, vamos deixar a sua inscrição, ativa o sininho das notificações para você ser avisado quando eu postar novos conteúdos aqui para você, tá bom? Então, sem mais delongas, sem mais me estender, porque eu sei que você já deixou o seu like, eu sei que você já é inscrito, vamos lá. Vamos fazer o macacão do Miguel. Beijocas no coração e até já! E chegou o momento de fazermos aqui o macacão do Miguel. Para este macacão eu usei uma cor mais clara do que a cor predominante, então um tom mais claro aqui já fica legal, só para fazer esse detalhe, tá? Que mais? Agulha de crochê, certo, né? Agulha de crochê, agulha de tapeceiro, marcadores de ponto, 2 botões. Eu utilizei a mesma cor que eu utilizei para a camiseta e é isso, gente. Vamos lá. Mãos à obra. É muito fácil de fazer esse macacão, você não vai ter dificuldade nenhuma, tá bom? Vamos lá. Já volto com vocês pra gente dar início. E vamos começar esse macacãozinho fazendo 44 correntinhas, ok? Então, eu tenho aqui 44 correntinhas. Eu vou pular essas duas correntinhas aqui, essas duas primeiras, que está próxima à agulha, uma, duas, e a partir da terceira correntinha, eu vou voltar fazendo meio ponto alto, tá? Então, ó, lacei minha agulha, pulo 2 e na terceira aqui eu volto fazendo meio ponto alto. Serão 42 meio ponto alto no total, tá bom? Então, vou fazer aqui os 42 meio ponto alto, encontro você aqui no final. E aqui eu tenho os 42 meio ponto alto finalizado. Agora, eu preciso fechar este círculo, tá? E para fechar este círculo, eu vou fazer um fechamento com um baixíssimo, usando essa segunda correntinha aqui, ó. Essa aqui é a primeira que a gente pula e essa aqui é a segunda. Então, eu vou na segunda correntinha. Lembra lá do começo que a gente pula 2 elos de corrente? Então, na segunda correntinha deste elo, eu vou fechar aqui com um baixíssimo. Opa, vem aqui, pronto. Fechado este círculo, eu uso essa pontinha aqui, que é o começo das correntinhas, para fazer uma junção aqui com agulha de tapeceiro, tá? Então, eu vou unir essas duas pontinhas aqui com agulha de tapeceiro e costurar e encerrar este fio solto. E a partir daqui, eu vou começar a fazer pontos baixos, mas usando somente a alcinha da frente da carreira anterior. Então, a segunda carreira, você vai fazer ela em pontos baixos, usando somente a alcinha da frente da carreira anterior. Então, serão no total 42 pontos baixos, somente na alcinha da frente. Percebe que eu pego a alcinha daqui, tá? Então, 42 pontos baixos. Encontro com você aqui no final. E aqui eu tenho a carreira de número 2 finalizada, 42 pontos baixos, tá? Somente pela alcinha da frente. E agora chegou a hora de eu trocar essa cor de azul claro para um azul mais escuro. Para isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou desmanchar o último ponto da carreira 2, ficar com as duas alcinhas aqui na minha agulha e fazer o encerramento dessa carreira com a linha cor escura. Isso aqui. Pronto. A troca de cor foi feita, ok? Então, aqui é só fazer os ajustes. Você pode cortar a linha de cor clara e a partir de agora vamos trabalhar a carreira essa em espiral, tá? Usando as duas alcinhas, ponto baixo normal, ok? Então, serão 13 carreiras de 42 pontos.
Então, você vai fazer essa aqui, que é a terceira, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 13, a 14 e a 15. Da 3 até a 15, fazendo carreiras de ponto sobre ponto, carreiras de 42 pontos baixos cada uma, ok? Encontro você lá no final delas. E aqui está a peça, após a perninha, após fazer as 13 carreiras de ponto sobre ponto, as 13 carreiras de 42 pontos baixos, eu cortei o fio, vou arrematar este fio. Preciso fazer uma outra peça igual a essa, ok? Mas, quando terminar, não vai cortar o fio, vai deixar o fio aqui conectado para que a gente faça a união dessas duas pernas, tá bom? Então, uma peça é essa, tem 15 carreiras no total, tá? E é uma que você vai, a primeira que você vai cortar o fio e arrematar. A segunda, você mantém o fio, faça idêntica, olha, mesmo tamanho, faça idêntica, porém você deixa o fio conectado. E agora aqui, com as duas perninhas prontas, chegou a hora de fazer a união. Para unir, eu sempre procuro deixar esta pontinha aqui, lembra do comecinho da perninha? No meio, no entrepernas, tá? Então, aqui, olha, eu já vou aproveitar que a minha linha está aqui e já vou fazer aqui duas correntinhas. Então, uma, duas. E já vou pegar a primeira perna, tá? E procurar essa emenda, tá vendo? Essa emenda tá aqui. Então, eu já vou inserir meu fio aqui, tá? Aqui, veja, eu vou entrar e fazer um ponto baixo. Tá? Então, eu fiz duas correntinhas e o primeiro ponto baixo na perna 1. Essa aqui é a perna 2, é a que estava conectado o fio. Então, aqui na perna 1, eu fiz um ponto e vou fazer os outros da volta. Lembra que eu fechei com 42? Então, eu vou fazer 42 pontos. Esse aqui já é o primeiro, tá? Vou fazer os 42 pontos aqui da volta e já retorno. Então, estou assim, fiz os 42, fiz primeiro de tudo as duas correntinhas, certo? Saindo da perna 2, duas correntinhas, conectei na perna 1, fiz toda a volta com 42 pontos. Aqui, agora, eu preciso fazer 2 pontos nas correntinhas, tá? Então, eu venho aqui nas correntinhas, que tá aqui no meio das perninhas, e vou fazer um ponto baixo em cada uma delas. Tá? Então, ó, primeiro, e vou fazer agora o segundo, opa, escapou, e vou fazer agora o segundo ponto na correntinha. E eu venho para essa perna de cá e vou fazer os 42 pontos, tá? Então, já fiz o primeiro aqui. E agora, eu vou fazer o restante. Então, eu volto a trabalhar na perna 2 e vou fazer 42 pontos na volta, ok? Vou fazer os 42 aqui e já retorno. Lembrando que esse que eu trouxe pra cá já é o primeiro, tá? Então, pra mim, aqui falta 41. E aqui, após fazer os 42 pontos da outra perna, novamente eu faço 2 pontinhos aqui nas correntinhas, só que agora do outro lado. Então, 1 e 2. Bom, terminei essa primeira volta. Essa primeira volta, ela tem, neste momento, 42 pontos daqui, com 42 pontos daqui, eu tenho 84, 85, 86, 87, 88 pontos, ok? Então, a primeira carreira de união das perninhas, a gente termina com 88 pontos de base. Então, aqui está a primeira carreira pronta, 88 pontos de base, e é com esses 88 que faremos a segunda carreira. Então, a segunda carreira, ela será somente de ponto sobre ponto. Então, faremos 88 pontos baixos em toda a volta, tá? Lembrando que agora, né, o meu caminho é esse aqui, ó. Então, eu estou aqui, a minha linha está aqui, venho pra cá
Conta direitinho os pontos, tá? Tem que dar 88. Então, eu venho aqui, faço essa volta em pontos baixos, ó, aqui e depois aqui, certo? Então, 88 pontos no total, a segunda carreira. Vou fazer as minhas aqui em off, os meus pontinhos em off, os 88 da segunda carreira e já volto com você. Então, aqui eu tenho a segunda carreira pronta com 88 pontos baixos, só ponto sobre ponto. E vamos fazer agora a terceira carreira, depois de união das pernas. E essa terceira carreira você fará 20 pontos e uma diminuição por 4 vezes, ok? Então, 20 pontos e uma diminuição por 4 vezes, vamos ficar na volta com 84 pontos. Ok? 84 pontos de base. Então, carreira de número 3, faça aí 20 pontos e uma diminuição por 4 vezes. E aqui eu tenho a terceira carreira pronta. Lembrando que ela foi feita de 20 pontos e uma diminuição por 4 vezes. Então, neste momento, eu tenho 84 pontos de base. Vou fazer a quarta carreira e a quarta carreira, ela será de ponto sobre ponto. Então, é uma carreira somente de pontos baixos, tá? 84 no total. Então, carreira de número 4, faça 84 pontos baixos. E aqui eu tenho a carreira de número 4, finalizada com 84 pontos baixos. E agora, vamos fazer a carreira de número 5, e nela você vai fazer 19 pontos e uma diminuição por 4 vezes. Então, a carreira de número 5, vamos diminuir mais 4 pontinhos, e no final dela, ficaremos com 80 pontos de base, tá? Vou repetir, 80 pontos de base, porque vamos fazer agora a carreira de número 5 com 19 pontos e uma diminuição por 4 vezes. E aqui eu tenho a carreira de número 5 com 80 pontos baixos, 80 pontos de base, lembrando que ela foi feita de 19 pontos e uma diminuição por 4 vezes na volta, tá? Vamos para a carreira de número 6 e nela você vai fazer uma carreira de 80 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 6, 80 pontos baixos. Então, aqui eu tenho a carreira de número 6 pronta. Tenho neste momento 80 pontos de base. Vou fazer agora a carreira de número 7 e ela será de 18 pontos e uma diminuição por 4 vezes. Fazendo essa carreira, vamos ficar com 76 pontos de base, ok? Então, carreira de número 7, faça 18 pontos e uma diminuição por 4 vezes para ficar com 76 pontos de base. E aqui eu tenho a carreira de número 7 finalizada com 76 pontos de base, lembrando que ela foi feita de 18 pontos e uma diminuição por 4 vezes. Então, agora vamos fazer a carreira de ponto sobre ponto, a carreira de número 8, faça 76 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, ok? Vou fazer as minhas e já retorno. E aqui está a carreira de número 8 finalizada. Neste momento eu tenho 76 pontos de base, lembrando que essa carreira foi feita somente de ponto sobre ponto, tá? Vamos para a carreira de número 9 e nela você fará 17 pontos e uma diminuição por 4 vezes, ok? Então, após fazer 17 pontos e uma diminuição por 4 vezes, você terá na sua base 72 pontos baixos. Beleza? Então, vamos lá. Carreira de número 9, faça 17 pontos e uma diminuição por 4 vezes para ficar com 72 pontos de base. E aqui está a carreira de número 9 pronta. Neste momento, eu tenho 72 pontos de base e vamos fazer agora 4 carreiras, ok? 4 carreiras de 72 pontos baixos. Então, será a 10, 11, 12 e 13. 4 carreiras de ponto sobre ponto, 4 carreiras de 72 pontos baixos. Vou fazer as minhas e encontro você com elas prontas. E aqui estão as 4 carreiras de 72 pontos baixos, certo? Foi feito a 10, a 11, a 12 e a 13.
Então, eu tenho este formato no momento, e aqui eu continuo com 72 pontos de base, que vai mudar agora a partir da carreira 14. E na carreira 14, então, vamos fazer um pouquinho mais de diminuições. Na carreira 14, você vai fazer 16 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes, ok? Então, carreira 14, 16 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes. E no final da carreira, você terá 68 pontos de base. E aqui eu tenho a carreira de número 14 pronta. Neste momento com 68 pontos de base, lembrando que ela foi feita de 16 pontos e uma diminuição por 4 vezes. E com esses 68 pontos de base, vamos fazer outras 4 carreiras, a 15, a 16, a 17 e a 18. Então, são 4 carreiras de 68 pontos de base, para a gente começar a afunilar isso aqui e servir cada vez mais no quadril do nosso boneco, tá bom? Então, 4 carreiras de 68 pontos baixos, eu já volto com elas prontas. E aqui eu tenho as 4 carreiras de 68 pontos finalizada. Eu fiz da 15 até a 18, tá? 68 pontos cada uma. E vamos agora à última carreira com diminuições, ok? Eu vou colocar uma diminuição neste lado e outra diminuição neste lado, e aqui no cantinho eu vou deixar a quantidade certinha de pontos até chegar nessa diminuição, tá bom? Então, essa carreira de número 19, vou encerrar ela com 66 pontos de base, e tem 2 diminuições, uma aqui, a outra aqui, que eu deixo aqui no cantinho certinho a quantidade de pontos para você, tá bom? Então, eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui, chegando aqui eu coloco uma diminuição, pontos baixos até chegar na outra ponta, e aqui eu vou fazer outra diminuição e encerro com pontos baixos, que a quantidade está aqui em cima para você. E aqui está a carreira de número 19 pronta. Tenho neste momento 66 pontos de base. Como você viu, eu fiz 20 pontos, uma diminuição, 30 pontos, uma diminuição e encerrei com 14 pontos baixos. E agora a gente vai para a última carreira dessa fase, que será de 66 pontos baixos, ok? Então, faça uma carreira de 66 pontos baixos e é a última parte dessa primeira fase. E aqui eu tenho a carreira de número 20 finalizada, neste momento, 66 pontos de base. E agora a gente vai, por enquanto, encerrar essa parte, tá? Então, ó, eu vou cortar o fio aqui, puxar a minha linha e arrematar. Eu vou fazer aquele arremate com um pontinho falso. Vou fazer aqui com vocês. Ó, eu tenho aqui a minha linha, neste ponto, saindo deste ponto, e eu vou voltar para este ponto. Mas antes, eu vou pular o próximo ponto, entro no seguinte. Então, eu pulo este aqui e entro com a minha linha e volto com ela aqui de onde ela estava saindo. Voltando por aqui, eu vou pegar essa primeira alça e a alcinha de trás, tá vendo? Eu tenho a alcinha, a segunda, vamos colocar assim, ó, essa é a primeira alça do ponto, essa é a segunda alça do ponto e essa é a terceira alça do ponto. Eu vou pegar as duas últimas, a segunda e a terceira. Entro com a minha linha aqui, ajusto aqui na frente para ficar com o ponto falso na mesma altura, na mesma largura das carreiras, dos pontos das carreiras, e entrando aqui, eu vou arrematar este fio com nozinho de costura, tá? Então, eu vou fazer mais umas entradinhas aqui pra dentro. Não puxo muito para não ficar com um tamanho diferente. O quanto mais próximo dos pontos normais da carreira, melhor. Mas, assim, invisível ele vai ficar. Dou um nozinho de costura, faço um nozinho comum. Entro por mais alguns pontinhos aqui pra dentro e corto o excesso de fio, ok? Então, está aí arrematado. Temos aqui a carreira de número 20 finalizada.
Vamos agora fazer a outra parte do macacão. Bom, para a próxima parte do macacão, o arremate traseiro está aqui. Eu vou usar esse aqui como a minha frente, tá? A frente do macacão. Aqui tá um pouquinho diferente porque eu só dobrei. Tá dobradinho. Vamos lá. Para fazer isso, eu vou pedir para que você, olha, estique ele aqui em cima da sua mesa. Pega a tua agulha de crochê mesmo e faça isso aqui para você encontrar o centro da peça, tá? Então, faz isso aqui, ó, que a tua própria agulha vai te ajudar com isso. Chegando aqui, você vai marcar este ponto que tava na ponteira da agulha, ok? No gancho da agulha. Marquei este ponto, eu vou contar pra cá 8 pontos. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou marcar este ponto. E a mesma coisa eu vou fazer pro lado de cá. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou marcar este ponto. Este intervalo aqui é onde vai começar a frente do nosso macacão. Então, eu vou inserir a minha linha neste ponto e fazer 17 pontos baixos, ok? Que é o que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu tenho 17 pontos neste intervalo. Eu vou inserir a minha linha neste primeiro ponto e vir fazendo pontos baixos até este próximo ponto aqui. Então, aqui, veja, eu vou inserir a minha agulha, né? Vou inserir a linha neste ponto que eu tinha marcado, com a agulha de tapeceiro. Vou aqui só fazer uma correntinha para fixar o meu ponto. E aqui eu vou começar a fazer os pontos baixos. Isso aqui é só a fixação. Agora que eu vou fazer o ponto baixo, tá? Então, olha, o primeiro ponto. Ok? Então, agora eu vou fazer os outros 16 que faltam aqui. E volto com você no final, tá? Quando eu terminar os 17 pontos aqui. E aqui eu tenho os 17 pontos centrais na minha peça, ok? Agora, eu vou aqui virar o trabalho. Para isso, eu vou fazer uma corrente. Faço uma corrente, viro o meu trabalho e vou voltar fazendo 17 pontos baixos, tá? Então, só voltar fazendo 17 pontos baixos e você vai fazer isso por 2 vezes. A carreira 2 e a carreira 3. As duas são de 17 pontos. Então, eu fiz aqui uma correntinha para virar, vou fazer 17 pontos. Chegando aqui no final, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho e volto fazendo 17 pontos também. Então, são agora 2 carreiras de 17 pontos baixos. Lembrando que tem que fazer uma correntinha para virar o trabalho. Então, eu tenho aqui as 2 carreiras prontas, a 2 e a 3, prontas com 17 pontos cada uma, tá? Agora, vamos para a carreira de número 4 e vamos fazer a correntinha para virar. Virando aqui, você vai pular este primeiro ponto, você não vai fazer ele, tá? E vai para o próximo fazendo 16 pontos baixos, tá vendo? Ó, eu não usei este pontinho aqui, eu venho nesse. E aqui eu vou até o final, que darão 16 pontos baixos, ok? Então, vou fazer aqui os 16 pontos, somente pontos baixos, veja, ó, até completar 16, tá? Chegando aqui no final, eu volto com você. E aqui eu tenho o final da carreira 4, com 16 pontos. Vamos para a carreira 5. Vou fazer aqui uma correntinha, virar o trabalho. Vou pular o primeiro ponto, não vou fazer o primeiro ponto, venho já no segundo e vou fazer aqui 15 pontos baixos, ok? Então, primeiro, segundo, é o mesmo processo que a gente fez nessa ponta, eu vou fazer nesse, tá? Então, agora, 15 pontos baixos até chegar aqui no final. Então, aqui está a minha carreira de número 5, pronta, 15 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 3 carreiras, tá? São 3 carreiras iguais, a 6, a 7 e a 8. Eu vou fazer uma corrente para virar o trabalho e vou fazer 15 pontos baixos, tá bom? Então, agora você não pula nenhum ponto,
faz todos os pontos, tá? Então, serão 15 no total. Quando chegar lá no final, você vai fazer uma correntinha, vai virar e vai partir para fazer a carreira de número 7. Terminou a carreira de número 7 com 15 pontos também, faz uma correntinha, vira o seu trabalho e faz a carreira de número 8, também com 15 pontos baixos, ok? Então, eu vou terminar essas 3 carreiras e já volto com você. E assim fica após fazer as 3 carreiras de 15 pontos, ok? Lembrando que a gente fez uma correntinha para virar o trabalho em cada uma dessas carreiras. Agora, vamos para a carreira de número 9. Eu estou aqui no final da carreira de número 8, eu vou fazer uma correntinha para virar o trabalho. Essa correntinha sempre vai ter, tá? Porque é para fazer a base aqui do lado quando a gente vira. E agora, eu volto a pular um ponto de base. Então, eu pulo este primeiro pontinho aqui, este primeiro pontinho, eu não trabalho nele e vou voltar trabalhando a partir do segundo ponto. Então, aqui eu vou fazer 14 pontos, tá? Então, eu pulei um pontinho e volto fazendo 14 pontos baixos, ok? Vou fazer esses 14 pontos e volto com você aqui no final. E aqui eu tenho a minha carreira de número 9, finalizada com 14 pontos baixos, lembrando que eu pulei um pontinho de base para fazer essa carreira de número 9, ok? Vamos para a carreira de número 10 e, novamente, faz a correntinha para virar, pulo o primeiro ponto, vou pular meu primeiro ponto de base e vou começar a partir do segundo, e agora serão 13 pontos baixos. 1, 2, te encontro aqui no final com os 13 pontos baixos prontos. E aqui terminada a carreira de número 10 com 13 pontos baixos, eu vou fazer 2 carreiras, a 11 e a 12, as duas com 13 pontos baixos. Então, agora você não vai pular nenhum ponto de base, vai continuar desde o primeirinho ponto aqui, a fazer os 13 pontos de base, tá? Ó, desde o primeiro pontinho, ok? Então, carreira 11 e 12, faça aí 13 pontos baixos, lembrando que não precisa pular nenhum ponto, e quando chegar aqui no final, faz uma correntinha para virar o trabalho e fazer a carreira de número 12, tá bom? Terminando aqui, é cortar o fio e arrematar. Eu volto com você. E aqui está a parte da frente do macacão finalizada. Ainda não está totalmente finalizada, ainda temos coisas para fazer aqui, mas pelo menos essa parte aqui, que é o que vai ficar no peito do boneco, está pronto, tá? Este fio aqui, veja, eu cortei, agora eu só vou arrematar aqui para dentro, esconder o fiozinho para não ficar nenhuma sobra. Essa parte finalizada. Para as costas do macacão, você vai fazer a mesma coisa que fizemos para encontrar os 17 pontos centrais aqui. Então, você vai vir com a agulha, e a agulha vai te apontar, né? Coloca ela bem no centro aqui, e a agulha vai apontar para você o ponto central, vai lá e marca ele. Vai contar 8 pontos para cá e 8 pontos para cá. São 17 pontos no total, é a mesma coisa que a gente fez na outra aqui na frente do macacão, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este ponto eu marco. E do outro lado também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marquei aqui. Vou inserir a linha neste ponto e vou fazer os 17 pontos baixos aqui. Mesma coisa que fizemos lá na frente. É só inserir a linha e fazer os 17 pontos, tá? Vou inserir aqui já. Vamos lá. Passo a linha, faço uma correntinha para fixar. Fixei, agora eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Pronto, primeiro pontinho aqui, finalizado. Agora, eu vou fazer os outros, é só vir fazendo 17 pontos até essa próxima marcação aqui. E eu cheguei aqui no final com os 17 pontos, agora eu vou fazer uma corrente para virar o trabalho e vou trabalhar carreiras de ponto sobre ponto.
Agora, a gente não vai pular nenhum ponto. Todas as carreiras que eu vou falar para você agora, você vai fazer 17 pontos, uma corrente para virar, 17 pontos, uma corrente para virar e assim por diante. Faremos, então, 5 carreiras de 17 pontos baixos, A2, A3, A4, A5 e A6, tá? Sempre lembrando que tem que fazer uma correntinha para virar para fazer a próxima. Então, são 5 carreiras de ponto sobre ponto, vai e volta, ok? De 17 pontos cada uma, encontro você no final dela, beleza? Até já! E aqui estão as 5 carreiras de ponto sobre ponto, as 5 carreiras de 17 pontos baixos. O que eu vou fazer agora é cortar este fio e arrematar esta ponta. Então, ó, cortando e vou arrematar essa pontinha, ok? Agora, o que dá para ser feito aqui, para ficar um acabamento mais bonitinho, é fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Eu aconselho você começar por aqui, olha, por este ponto, tá? Nas costas, tá vendo? E não por aqui, porque senão você vai encerrar aqui, você vai ter que fazer arremate aqui em cima e pode ser que não fique tão bonito, tá? Então, aqui, ó, você vai inserir o teu fio e vai fazer uma carreira em toda a volta de acabamento. Opa, cadê o meu fio? Aqui a ponta. Então, ó, percebe que eu vou fazer aqui o fechamento da correntinha, certo? E vou fazer o acabamento assim, ó, um ponto baixíssimo para cada ponto de base, ok? Então, isso eu vou fazer por toda a volta no macacão. Então, eu comecei aqui nas costas, ó, na pontinha aqui, de trás das costas, vou vir fazendo baixíssimos aqui. Na hora, depois eu vou subir, tá vendo? Daí, a gente vai tampar essas imperfeições que fica aqui da volta da carreira, tá? Venho aqui em cima, ainda em baixíssimos, aqui do lado. Faço toda a volta realmente, tá? Quanto fio no meio do caminho, né, gente? Mas vamos tirando aí. Então, eu começo aqui e faço toda a volta do macacão até eu encerrar aqui onde tudo começou. Chegando aqui, corto o fio e arremato as pontas, tá bom? Então, essa é a sugestão para acabamento, para a volta do macacão, principalmente para esconder essas imperfeições que ficam aqui, porque não fica retinho, não tem como. Beleza? Então, eu vou fazer essa parte e já volto. Vamos fazer a alça do macacão, tá? Então, essa parte aqui é a alça em si. E aqui é as correntinhas, são as correntinhas necessárias para fazer o fechamento no botão. Então, para a alça em si, eu tenho aqui 28 correntinhas, ok? Então, essa é a parte da alça. Agora, aqui, para fazer o fechamento do botão, eu fiz 8 correntinhas, tá? Então, eu tenho 8 correntes aqui. Se o seu botão for maior, não abrigar nessas 8 correntinhas, faça a quantidade necessária aqui, por exemplo, o seu botão é um pouco maior do que o meu, você vai precisar de 10 correntinhas. Então, você vai fazer 28 mais 10 correntinhas, ok? Então, aqui eu tenho as 28. O meu botão, 8 correntinhas é o suficiente, então eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A quantidade de correntinhas necessárias para abrigar o meu botão. E vou pular esses 8 elos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não vou utilizar esses 8, porque vai ser a parte que vai fazer o fechamento da minha alça. E depois eu vou voltar, veja, eu pulei. E agora eu vou voltar fazendo 28 meio ponto alto. Percebe que eu já fiz aqui o primeiro, então agora é só seguir fazendo meio ponto alto até completar os 28. Lembrando que essa parte aqui você vai adequar conforme a sua necessidade, conforme o tamanho do seu botão. O meu, 8 casinhas, 8 correntinhas,
dá certo. Se o seu for maior, vai precisar aumentar a quantidade. Você faz as correntinhas necessárias, pula elas para começar a fazer os 28, meio ponto alto aqui, que vai ser a alça em si. E assim, terminados os 28 pontos meio ponto alto, 28 meio ponto alto, você vai cortar este fio para depois costurar no macacão, tá? Então, aqui eu só vou puxar aqui e vou demonstrar como será feito isso no macacão. Então, aqui eu tenho o macacão num boneco, deixa eu só afastar um pouquinho, aí. Então, essa parte aqui, ela vai ficar aqui na frente, onde você vai colocar um botão de cada lado, ok? E essa outra parte aqui que está com os fiozinhos soltos, que é a parte de trás, você vai costurar aqui pelo lado de dentro do macacão, ok? Então, é este o trabalho para agora, é colocar os botões e costurar essa alça para fazer o fechamento do macacão, tanto na frente, aqui, fixando a alça pelo lado de dentro, para ficar um acabamento melhor, e aqui na frente, costurando o botão. E assim fica o resultado após colocar os botõezinhos e costurar. Opa, tem um fio solto aqui, e costurar as alças, tá? Então, olha, eu costurei pelo lado de dentro, tá? Estão aqui as costuras do lado de dentro, tá? Botõezinhos instalados, e essa parte, então, do macacão está finalizada. Vamos fazer agora o bolsinho que vai ficar atrás do macacão, tá? Para isso, eu fiz aqui 7 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto aqui de correntinhas e a partir do segundo, eu vou voltar fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e o último, 6. Agora, eu vou fazer outras 4 carreiras também de 6 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer, ó, faço uma correntinha, viro o trabalho, 6 pontos baixos. E vou repetir isso por 4 vezes. Então, vai ser a carreira 2, 3, 4 e 5, ok? Só fazendo uma correntinha, virando o trabalho, 6 pontos baixos. E após fazer as 4 carreiras de 6 pontos baixos, eu tenho esse formato aqui. Que agora eu vou fazer uma correntinha e começar a trabalhar uma carreira de acabamento, fazendo pontos baixos por toda a volta. Por toda a volta, não. Por essas 3 laterais aqui, tá? Essa aqui nem precisa, tá bom? Então, faça aí pontos baixos, olha, nessa primeira, segunda e terceiro lado deste quadradinho. E assim fica após eu fazer a volta aqui dos 3 lados em pontos baixos. Agora, é só cortar este fio, deixando uma sobra para costurar no macacão, tá? Então, você vai precisar de fio para costurar pelo menos essas 3 partes, se você quiser deixar essa aqui em aberto, como se fosse um bolso verdadeiro, tá? Então, olha, um fio, deixa a sobra de fio para costurar essas 3 partes aqui no macacão. Faça duas peças iguais a essa aqui. Para fazer os bolsos dianteiros, você vai repetir as etapas do bolso traseiro até a carreira de número 5. Então, até fazer o quadradinho sem o acabamento, tá? Então, carreira de 1 até 5, igualzinha do bolso traseiro. E daqui pra frente que muda um pouquinho. Então, vamos lá, carreira de número 6 do bolso dianteiro. Eu vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho, fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Ok? Essa aqui é a carreira de número 6. Eu tenho 4 pontos aqui. Carreira de número 7. Aqui você vai fazer uma correntinha, virar o trabalho e voltar fazendo 4 pontos baixos. 2,
3 e 4. Carreira 7, finalizada com 4 pontos baixos. Carreira de número 8, você vai fazer uma correntinha, virar o seu trabalho e fazer um ponto baixo e uma diminuição. Opa, escapou minha linha, vamos pegar de novo. Uma diminuição. Então, está aqui a carreira de número 8 com 2 pontos baixos. E a partir daqui, você vai fazer a carreira de acabamento, tá? Vai ser igual para os dois casos, tanto para o bolso direito quanto para o bolso esquerdo. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou dar a volta em todo o bolsinho em pontos baixos. Agora, dessa vez, você vai dar a volta completa, tá? Então, eu comecei aqui, no final da carreira 8, e vou terminar aqui. Inclusive, essa parte eu vou fazer em pontos baixos, tá bom? Então, eu vou dar toda a volta aqui, só fazendo pontinhos baixos mesmo, pra deixar um pouco mais alinhado esses degraus aqui, tá? Então, ó, só ir fazendo pontos baixos, vamos fazendo toda a volta, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui e já volto com você. E ele fica nesse formato, ó. Lembra, eu terminei aqui a carreira de número 8, já comecei a fazer a carreira de acabamento em volta e finalizei aqui. Esse é o formato, ok? Quando você for fazer do outro lado, você vai começar a fazer a carreira de acabamento de uma outra forma, tá bom? Então, esse aqui é o bolsinho que vai ficar do lado esquerdo da calça, porque eu tenho aqui a abertura para colocar a mãozinha, ok? Vou fazer a outra parte e volto para fazer o acabamento junto com você. Você vai fazer da carreira 1 até a carreira 8 igualzinha, tá? Só vai mudar um pouquinho a forma de fazer o acabamento. E aqui eu tenho o bolso que vai ficar do lado direito do macacão. Então, veja, eu fiz até a carreira 8 igualzinho o anterior, tá? Só que agora, em vez de eu já começar aqui, eu vou fazer uma correntinha, em vez de eu já começar a fazer o acabamento para esse lado, eu vou virar o trabalho, tá? Eu vou começar a fazer daqui para lá. Tá vendo? O lado esquerdo, a gente começou a fazer dessa forma. O lado direito, eu vou começar a fazer dessa forma, tá? Então, aqui eu vou novamente fazer toda a carreira em volta de pontos baixos, para esconder esses degrauzinhos que ficam, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto para te mostrar o resultado dos dois bolsos. E aqui estão os dois bolsinhos, ó. Percebe que um fica virado para cá e o outro fica virado para cá. Para isso, é essencial o direito você fazer o vira para começar a fazer a carreira de acabamento, tá bom? Senão, o acabamento vai ficar do lado ao contrário. Aí, quando a gente pega aqui o macacão, a gente vai posicionar aqui na frente para fazer a costura, tá bom? E a mesma coisa do lado de trás, você vai posicionar lá atrás e costurar na sua peça, assim, ok? Então, aí estão prontos os bolsinhos, agora é só fazer a costura.